Graça e paz, irmão. Deus abençoe grandemente os irmãos. Irmãos, a pedido de pessoas do canal aí, amém? Falar um pouquinho sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Vou estar falando em outro momento. Vou falar um pouquinho sobre como receber o Espírito Santo, como buscar o Espírito Santo. Jogo rápido, amém? É um assunto muito extenso, mas eu vou falar bem brevemente, segundo aquilo que eu tive experiência, segundo a palavra de Deus. Primeiramente, a Bíblia fala lá em Joel 2:28, que nos últimos dias que Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos, sobre os servos e as servas também derramaria o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, a promessa veio desde Joel, desde a antiga aliança, e foi cumprida, ou iniciou o cumprimento dela lá em Atos dos Apóstolos, quando o povo estava reunido, e ali então no dia de Pentecostes o povo recebeu o Espírito Santo, os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e também tiveram visões, porque foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e também, por que não dizer, por eles estar cheios do Espírito Santo, as pessoas olhavam para eles e perceberam que parecia que eles estavam embriagados, mas não estavam embriagados com bebida, pelo contrário, embriagados com o poder de Deus. Então vamos entender aqui. Pastor Bruno, como é que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo? A primeira coisa que João Batista disse que ele batiza com água para arrependimento, mas após ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Então o primeiro passo é receber Jesus, é aceitar Jesus, é ter um encontro com Jesus e por meio de Jesus você insistir e pedir para ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, receber o Espírito Santo não é uma coisa muito difícil, mas quer de você sede. Isaías 44, do versículo 3, vai dizer que Deus derramaria água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramaria do Espírito sobre a posteridade de Jacó, representando ali a tipificação destas águas com o Espírito Santo. Só que interessante que para receber dessas águas você tem que ter sede. Você tem que ter sedento, você tem que ter almejar, você tem que querer, você tem que buscar. Amém? Então, para você receber o Espírito Santo, você tem que buscar. Como é que eu busco a Deus? Através de jejum, através de oração, através do coração que tem almeja, que busca por meio da palavra. Amém? E você tem que unir essas coisas e de alguma certa forma aquilo produzir uma fé dentro de você e ali produzir um resultado. Amém? Se você já tem Jesus, já batizou nas águas. Tem pessoas que batizam com o Espírito Santo antes de batizar nas águas, que é o caso de Cornélio lá na Bíblia também. O apóstolo Paulo também, ele foi cheio do Espírito Santo, dá-se a entender ali nas entrelinhas, logo ali depois que ele foi curado das vistas, ele foi cheio do Espírito Santo e depois foi batizado nas águas. Cornélio também, amém? Foi batizado com o Espírito Santo por meio da fé. Assim que Pedro estava pregando a pregação, a palavra estava sendo introduzida no coração daquele povo, do povo de Cornélio, da família de Cornélio, os amigos de Cornélio, tudo reunido, ouvindo a pregação. Quando a fé entrou no coração deles, ali então pela fé, o Espírito Santo caiu sobre eles e Cornélio começou a falar em outras línguas. Amém? No momento que Cornélio falou outras línguas, ele falou assim, automático. Ele não parou para pensar, ali foi uma descarga de poder, foi tão grande que ele começou a falar em línguas. Amém? Por outro lado também, tem pessoas que podem falar em línguas se você já nasceu de novo, se você já recebeu o Espírito Santo, se você é uma pessoa que está alicerçada na palavra. Não digo perfeição, porque todos nós temos defeitos. Amém? Mas lembra de uma coisa, o próprio Deus, ele quer batizar você. Amém? Jesus falou lá em João, no capítulo 7, do versículo 38, vai dizer, aquele que tem sede, venha e beba. Olha que interessante. Aí ele vai dizer, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele dizia isso com respeito ao Espírito Santo. Então, esses rios que vão emanar de dentro de você representam o Espírito Santo. A primeira coisa é ter sede, é você ter um encontro com Jesus. Então o próprio Deus, ele quer que você almeje, que você queira dessas águas. Pastor, mas eu já tentei, já busquei e não consegui. Aprenda uma coisa, às vezes está faltando é fé. Amém? A Bíblia vai dizer um versículo, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer, crie,
por isso falei. Amém? Tem pessoas que, de tanto pagar preço, né, com Deus, buscando, almejando, chega um momento que dá uma descarga de poder tão grande dentro dela, na hora que ela abre a boca, flui línguas. Amém? E tem outras pessoas também que já nasceram de novo. Amém? E ela já tem fé suficiente. E de alguma certa forma o Espírito Santo quer que aquela pessoa tenha uma atitude de fé. Porque o Espírito Santo já está dentro dela. Agora falta ela ter fé suficiente para abrir a boca e o Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo já mostrou no sonho você falando em línguas. E às vezes, irmãos, o seu espírito humano já está com dom. Só que a sua carne está abafando a fé. E por isso que muitas vezes você não vai abrir a boca. Muitas vezes o Espírito Santo já colocou no teu espírito o dom. O Espírito Santo já colocou uma descarga dentro de você. E muitas vezes essa descarga de poder, ela não está rompendo com a sua incredulidade. Não está rompendo com a barreira da dúvida. Amém? Então eu vejo assim, para alguém receber o dom de línguas e a confirmação do batismo com o Espírito Santo, eu vejo duas formas. Uma, de tanto você pagar preço, de tanto você ter sede, buscando, do nada acontece involuntário, você começa a falar em línguas. Vem uma descarga e flui. Amém? E tem outras pessoas que elas têm uma fé ativada e o sinal vai seguir ela. Jesus disse lá em Marcos 16, e estes sinais hão de acompanhar os que crerem. Então, é uma questão de que? Fé. Uma questão de que? Crer, acreditar. Então, se você crê, você vai falar. Amém? E há um outro grupo de pessoas também, de tanto pagar preço, as coisas fluem no automático. Amém? De repente, tá lavando vasilha, tá na adoração, aí dá a pouco flui aquelas escalas, reblandeplastou, blandectou, e vai fluindo. Entendeu? E às vezes tem pessoas que o Espírito Santo já mostrou no sonho ela falando línguas. Amém? O Espírito Santo, às vezes, você está lá, sua mente está bubulando palavras aleatórias, palavras que não é produzida por você mesmo. Amém? Então, irmãos, abra a boca. Amém? Se você nasceu de novo, você já tem o dom na sua vida, age por fé. Amém? Deus vai honrar a sua fé. Viu, irmãos? Deus abençoe os irmãos. É uma das formas de estar recebendo o dom de línguas e a confirmação do batismo com o Espírito Santo. Em outro momento vou estar falando mais aprofundado sobre isso, porque esse assunto é muito extenso. Amém? Eu tenho para mim que o batismo com o Espírito Santo não é a evidência principal, não é só o falar em línguas. Amém? Eu acredito que tem pessoas que no dia do batismo do Espírito Santo não falam em línguas, mas ali então elas começam a ter visões. É o caso da minha esposa, é o caso de outras pessoas que no dia que recebeu o Espírito Santo tiveram a manifestação do dom espiritual com alta frequência daquele dia em diante, e ali então tiveram sinais. E Joel vai dizer, né, que o sinal do derramado Espírito seria os jovens ter visões, os velhos sonhar sonhos e profecia, né? O povo profetizarão também, os filhos, as filhas vão profetizar. Então também é um sinais. Lógico que nem todo mundo que em algum momento teve uma visitação, teve um sonho, teve uma certa visão, quer dizer que ela tem um dom, quer dizer que ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas se ali está buscando o Espírito Santo, e em dado momento você recebeu um sinal de Deus, naquele dia em diante você começou a ter visões, e ali marcou seu ministério, com certeza você foi batizado com o Espírito Santo. João Batista, por exemplo, era cheio do Espírito Santo e não falava em línguas. Ah, pastor, mas era a dispensação da lei. Irmão, João Batista, ele está trazendo a dispensação da lei para a graça. Então, ele está fazendo uma transição. E o próprio Senhor Jesus também, a Bíblia vai dizer que uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousou sobre ele. Amém? Mas ele não fala, ele falando línguas. Lógico, irmãos, eu acredito que um dos sinais principais é sim falar em outras línguas. E falar em outras línguas é fé. Amém? Deus abençoe os irmãos grandemente. Inscreva no canal. Amém? Comente o vídeo. E Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Lembrando, o assunto é muito extenso. Se quer só um resumo. Amém? Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.